Bem, pessoal, vamos para a nossa próxima aula, certo? A sexta aula do nosso curso de automação hidráulica, que são as válvulas controladoras de pressão. Essa aula tem por objetivo apresentar as principais válvulas controladoras de pressão e o conteúdo são os tipos dela, certo? Mais uma vez, a bibliografia que a gente está usando é a do professor Engenheiro Fialho, certo? Do qual esse capítulo ainda faz parte do capítulo 5 desse livro aqui. Então, as válvulas controladoras de pressão têm por função influir na pressão num determinado componente ou ramo de um circuito. Em todo sistema hidráulico, é necessária a presença de elementos reguladores que limitem, regulem, reduzam ou interrompam a elevação de pressão e permitam um controle sequencial de determinadas operações. As válvulas de pressão, elas podem ser do tipo limitadoras de pressão, válvulas de sequência de pressão ou válvulas redutoras de pressão. Vamos estudar mais um pouco sobre isso. Então, a válvula controladora de pressão, diretamente operada, ela normalmente é usada para baixas pressões, trabalha normalmente fechada e é conhecido como válvula de segurança ou alívio, que permite que o fluido seja desviado em sua totalidade para o tanque, sempre que a pressão exceder o valor necessário à execução do trabalho. Então, aqui está a simbologia dessa válvula de pressão. Certo? Sempre quando a pressão é maior do que a pressão de trabalho, se ela for operada, nesse caso aqui, certo? Ela aciona. Se ela não for operada, você coloca lá um certo set point, para quando chegar naquela determinada pressão, ela abrir e enviar o fluido para o reservatório, para a linha de retorno. A válvula controladora de pressão de dois estágios é composta pela combinação de duas válvulas de alívio, além de uma válvula de retenção. É utilizado em sistemas hidráulicos que trabalham com duas pressões num determinado ciclo com alimentação simultânea. Lembrando que válvula de retenção é aquela unidirecional, certo? Não deixa o fluido retornar, ele só vai a um sentido. A válvula controladora de pressão pré-operada é normalmente usada para maiores vazões. A válvula principal é ativada por meio de um impulso disparado pela válvula piloto, certo? Então, eu tenho uma válvula piloto, a partir de uma determinada pressão, ela recebe esse sinal e envia o sinal para a válvula controladora. Devido ao dispositivo piloto, pode ser ativada diversas vezes por minuto. Certo? Então, aí ela já mais um sistema mais instrumentado. Válvula controladora de pressão pré-operada com descarga por solenoide. Então, a pressurização do sistema é feita por meio da atuação de um solenoide. Então, você já tem uma válvula solenoide ali, por meio de uma pilotagem elétrica, ela tem a abertura ou fechamento. Utilizado na maioria dos circuitos em que o sistema fica somente nos movimentos de operação da máquina, possibilitando assim um menor consumo de energia, pois nos intervalos de parada a bomba trabalha em vazio. Válvulas de sequência de pressão. Pode ser diretamente operada ou pré-operada, como a gente vê aqui na simbologia. Conecta o sistema sempre que a pressão programada é atingida. Utiliza o controle sequencial de movimentos, é o caso do dispositivo de fixação e realização de uma determinada operação. Após ter sido garantida a fixação da peça a ser trabalhada, é disparada a operação seguinte. Também, assim como as demais válvulas limitadoras de pressão, tem por função, em alguns casos, gerar uma contrapressão no sistema como segurança, ou possibilitar melhores resultados no controle de velocidade em máquinas operatrizes. E em que a precisão da velocidade influi na qualidade do produto. Nós temos aí a válvula interruptora de pressão pré-operada, que ela é instalada em sistemas com acumulador de pressão. Então, a parte de acumuladores de pressão é um outro capítulo, certo? Que vai ser explanado logo após. Dirige o fluxo da bomba para o circuito da acumulação até que ele tenha alcançado a pressão necessária, atuando nesse momento a válvula, fazendo com que a bomba seja aliviada.
certo? Então, é como se fosse um princípio de capacitor, se a gente for colocar assim numa correlação com a energia elétrica. Válvula redutora de pressão, pode ser operada ou pré-operada, é utilizado para limitar o valor da pressão secundária, que é mantida constante e independe da pressão primária, enquanto esta última for maior que o valor ajustado para a pressão secundária. A pressão pré-operada é projetada para reduzir a pressão de grandes volumes de fluxo. Aqui, próxima aula, a gente entra nas válvulas controladoras de vazão. Certo? Essa aula foi pressão, a próxima será vazão.